Meus irmãos, vamos lá então, retornando aqui para nossa aula, agora nesse segundo período. Nós estávamos então falando sobre o profeta Amós, né? O seu nome significa carregador de fardos. Ele traz aí uma mensagem, primeiramente denunciando, né, uma indiferença social e também mostrando que o que Deus requer, né, do povo é um coração sincero e não simplesmente rituais religiosos, né? Então, isso que Amós vem trazer. Então, ele vem falar bastante no livro sobre justiça social. Vamos lá na página 45, né? Ele vem falando sobre justiça social. Amós era conhecedor dos aspectos da aliança com o Senhor, além de suas implicações éticas nas condutas individuais e coletivas. Por sua defesa aguda dos desamparados, pobres, necessitados e aflitos, e a denúncia dos opressores ricos, mulheres ricas, comerciantes desonestos, líderes corruptos e falsos sacerdotes, renderam-lhe a reputação de porta-voz divino da justiça social. Olha só, né? Ó. Então ele recebe esse nome aí, né? Ó, de porta-voz divino da justiça social. O ensinamento do livro de Amós apresenta a conceituação entre dois temas semelhantes fundamentais para um cristianismo social genuíno: serviço social e ação social. Então, é aquilo que eu estava dizendo, né, irmãos? Lá no primeiro vídeo, né, na primeira muita aula, sobre isso requer de nós também, né? Então a mensagem de Amós, ela, ela é atual, né? Ó, ela é relevante para os nossos dias de hoje. Então nós temos um quadro aí, ó, na apostila, que de uma fonte aí do Antigo Testamento de André Walter, Will André Walter. No quadro aí, ó, tem os comparativos, né? Ó, serviço social e ação social. Alívio da necessidade humana, ele relata no capítulo 5 verso 12. Remoção das causas da necessidade humana. Então, ele mostra o serviço social necessário e ele também mostra, né, ou faz a ação sobre isso, né? Atividade filantrópica, capítulo 4 verso 5, capítulo 6 do 4 ao 7, e atividade política e econômica. Então, qual que é a ação sobre essa atividade filantrópica, né? Ó? Ajuda individual e familiar, que ele traz no capítulo 4 também. Transformação das estruturas da sociedade. Obras de misericórdia e busca pela justiça. Então, ele vem trazendo esse quadro aí na apostila para nós fazermos aí uma análise, né? E dar uma olhada aí sobre essa questão de justiça social, a qual o profeta ele vem denunciar, né? Sobre falar sobre os desamparados, os pobres, né? Os necessitados, os aflitos, mas ele também vem falar, né, sobre o outro lado, né, da moeda, vamos dizer assim, o outro lado da classe, que era mulheres ricas, comerciantes desonestos, líderes corruptos, inclusive falsos profetas, ok? Então, essa foi a grande, vamos dizer assim, o grande desafio que Amós, né, teve, e ele traz então um dos temas principais do livro, né, a proposta da sua mensagem é denunciar esse pecado, né? É denunciar o pecado desta desigualdade social que acabou, né, mano? Não tem mais, né? Tá tudo certo, né?
Você vê, né, irmão, que de tempos em tempos, né, o Senhor precisa levantar, né, homens, mulheres ousados, cheios do Espírito, para poder aí trazer a a memória aquilo que é realmente o cristianismo, né? Qual que é a razão da vida, o que que o Senhor deixou, né, para vivermos. Vamos lá, uma fonte de John Stott definiu como, na página 46, tá? Definiu como segredo o desenvolvimento adequado da ação social cristã à sã doutrina. Ele caracterizou 5 áreas específicas no ensinamento cristão que promovem a ação social baseado no livro de Amós. Então, Stott, né, John Stott, ele vem trazer aqui 5 definições, né, ó, em áreas específicas para promover a ação social no meio do cristianismo, né, ó. E são elas: a doutrina de Deus como autor e sustentador da criação, salvador do seu povo, o Deus misericordioso para com todas as nações, que ama a justiça e odeia o mal. A doutrina do homem de reconhecer todas as pessoas como criaturas de Deus e a realidade da causa e efeito na experiência social humana em razão do pecado, pois quando todos os seres humanos são valorizados como criado- criados à imagem e semelhança de Deus, o desejo de servi-los aumenta, né? Ó. O que que Stott está dizendo aqui, né, irmão? John Stott está dizendo aqui é olhar para o próximo e amá-lo como a nós mesmos, né? Isso é bíblico, amém? A doutrina de Jesus Cristo como Messias reconhece a renovação e a restauração associado à verdadeira redenção. A doutrina da salvação admite o pecado humano, busca em Deus solução para os problemas do pecado e do mal no mundo, admitindo que a salvação é para a pessoa, para todas as pessoas e não somente para toda a pessoa e não somente para a alma. A doutrina da igreja como comunidade da aliança percebe sua responsabilidade como agente de restauração e reconciliação num mundo caído, né? Então, John Stott vem trazer aqui alguns conceitos sobre o livro de Amós, fazendo aí uma analogia para os nossos dias, para o cristianismo, e a gente vê a maioria desses aspectos que John Stott traz aqui nessa fonte, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, né? Como o modelo de igreja em Atos, né? A igreja primitiva. Nós vamos ver também algumas orientações de Paulo, o próprio Senhor Jesus, né? Quando vem falar sobre algumas questões aí sociais. Então, nós temos isso no Novo Testamento, certamente com muita ênfase, né? Para o que John Stott colocou aqui sobre aspectos tirados do livro de Amós. Ok, queridos? Então, finalizamos aí, né? Uma rápida passagem por Amós, o profeta aí que nós estamos dentro dos profetas que nós estamos vendo aí dos livros proféticos. Agora, Obadias, né? Ó, na página 47, também muito curtinho, né? Obadias ele só tem um único capítulo, né? Onde contém 21 versículos. É o, é o mais curto, né, ó, do Antigo Testamento. Obadias, o seu nome significa servo de Javé, né? Ou adorador de Javé. Então, Obadias, que era um nome muito comum, tá, dessa época, né? Até mesmo uma dificuldade aí sobre o livro, né? Por questão disso, é um nome muito comum da época, mas significa servo de Javé, né? Ou adorador de Javé. O livro de Obadias é o mais curto do Antigo Testamento.
com apenas 21 versículos. Porém, isto não representa uma menor importância em relação aos outros livros. Conceitos básicos: a soberania de Deus, a restauração de Israel e o princípio da retribuição. Então, nesses 21 versos, né, que contém Obadias, a gente vê esses conceitos. Composição do livro. Não existem informações a respeito do profeta, uma vez que este nome bíblico era comum, atribuído a vários personagens do Antigo Testamento. O livro não apresenta menção alguma ao contexto da época, nem inclui qualquer informação a respeito do profeta. Apenas suspeita-se que ele era originário de Judá. O conteúdo de sua profecia basicamente se resumiu em uma reação ao papel de Edom quanto à queda de Jerusalém nas mãos do exército babilônico do rei Nabucodonosor. Quanto à estrutura do livro de Obadias, situar Obadias após a queda de Jerusalém parece ser a opção mais favorável, já que a conquista total da cidade, descrita no verso 11, é mais bem explicada pelas invasões de Nabucodonosor com o cerco e a pilhagem da capital de Judá. A Bíblia hebraica reconhece os laços de parentesco entre Edom e Judá, traçando relações sanguíneas entre Esaú e Jacó. Gênesis 25, 19, 26. E o relacionamento entre os dois povos como profeta, como profecia de Gênesis 25, que sugere a dificuldade de relacionamento entre esses povos já durante o Êxodo, quando Edom negou a passagem aos israelitas. Isso está lá em Números, né? Capítulo 20, versos 14 a 21, quando Edom, né? Os israelitas precisavam fazer um percurso e passar por Edom pouparia muito a viagem. E Edom, ele nega essa passagem, né? Então, a gente já vê um conflito aí antigo. Davi invadiu Edom e os textos de 1 Crônicas 18 e 2 Samuel 8 relatam como o monarca conquistou Edom e a incorporou a Israel. Percebemos assim que o relacionamento entre ambos os povos sempre beirou ao conflito. Página 48. Temas principais. Orgulho. Edom se orgulhava de ser localizada, né, de ser local de sabedoria para o mundo antigo. Desta forma, Obadias censurou a confiança que Edom depositava em suas sábias, eh, depositava em seus sábios e a incapacidade que ele tivera para detectar a conspiração de falsos amigos que invencionavam sobrepujar a nação. Assim, com a Babilônia, que se vangloriava da sua sabedoria, mas se mostrou inútil durante ou diante do juízo de Deus. Então, o tema principal, né, do livro aí do profeta Obadia é o orgulho, né, que ele vem retratar aí sobre Edom. Lei de Talião. O conceito de que o crime não compensa é bem fundamentado nos ensinamentos bíblicos. A legislação da Torá se baseava na lei do talião, ou seja, olho por olho, né? Acho que vocês já ouviram sobre isso, né? Em resumo, o castigo por atos criminosos será realizado proporcionalmente ao delito. A tradição da sabedoria israelita refletia esta crença. Nós vemos isso lá em Provérbios 26, 27, Salmos 7, 15 e 16. O próprio apóstolo Paulo reconheceu que aquilo que o homem planta, ele também colhe. Gálatas 6, 7 a 10. E Judá
mesmo teve ciência disto quando o Senhor permitiu que Samaria caísse diante da Síria, que a seguir fora derrotado por Nabucodonosor, alcançando com a permissão divina também a própria Judá por causa dos seus pecados. Então aqui, irmãos, nós temos aí um conceito sobre a lei de Talião, né? Ó, que é olho por olho, dente por dente, né? Conhecido. É, e nós vamos ver também durante várias passagens bíblicas, né, a palavra do Senhor fazendo alusão sobre essa questão daquilo que nós cremos, daquilo que nós fazemos, né, o resultado daquilo que nós fazemos. Então, o próprio apóstolo Paulo, como está escrito aí, vai dizer sobre a questão da colheita, né? Todos nós vamos colher, né? Ó, o homem planta, ele também colhe, né? Então, tudo aquilo que você planta, você colhe. Então, Obadias é um livro bem curto, né? Somente 21 versos e tem como tema aí, um dos temas principais aí, falar sobre o orgulho de Edom, né? Então, trazemos aí esse conceito aí da lei do talião. Página 49. Vamos falar um pouco sobre Jonas. Entrando aí no profeta Jonas, né? O profeta Jonas tá tido aí entre os livros, né? Entre os profetas, né? Livros proféticos, ele faz parte desse grupo de profetas, mas ele foi um profeta hebreu, tá? O profeta Jonas foi um profeta hebreu que ele viveu durante o reinado de Jeroboão I, lá em Israel, né? Israel estava sendo reinado por Jeroboão I. Então, Jonas, ele está debaixo desse contexto, um homem hebreu, né, que vem profetizar nesse período de Jeroboão. Jonas foi chamado pelo Senhor para trazer uma mensagem, né, irmãos, de esperança, uma mensagem de, é, oh meu Deus, de arrependimento, né? Uma pregação de arrependimento, onde o próprio Jonas não queria, né? Vamos dizer assim, não acreditava muito no que poderia refletir esta mensagem, né? Então, uma grande lição que Deus vem mostrar a sua misericórdia, né? Para com a humanidade através do livro de Jonas, mostrando para ele que não é como nós vemos, né? O Senhor, ele é amor, ele é justiça, mas ele não julga como nós, né? Então, Jonas, ele traz um grande ensinamento. É nesse livro que nós temos a grande informação lá, né? Sobre a, um homem sendo engolido por um grande peixe, né? A gente fala baleia, mas na verdade nós não temos essa informação, né? É um grande peixe que o Senhor permite que Jonas seja engolido. Então é um livro muito conhecido nas Escrituras, né? Por conta dessas passagens, né? Mas que traz uma mensagem muito poderosa também, muito relevante para todos nós, tá bom? Então vamos lá. O nome Jonas significa pomba, e ele foi um hebreu, como eu já disse, né? O livro de O Jonas livro de Jonas é o é único o único do profeta do Antigo Testamento, pois não se trata de uma coleção de oráculos de profeta, e sim uma narrativa da sua vida. Jonas viveu no período do rei Jeroboão segundo, né, primeiro, já entrando no Jeroboão segundo, reino do norte, na primeira metade do século sétimo, né, ó, 7 antes de Cristo. Neste livro encontra-se conceitos básicos. Primeiro, direito de Deus de realizar atos de compaixão, a qual Jonas, né, na sua humanidade não achava por bem.
a tendência divina de oferecer outra oportunidade, o prazer de Deus em pequenos avanços na direção certa. Autoria. Há suspeitas que Jonas tenha vivido no século VIII, mas há controvérsias quanto à data do livro. Alguns defendem o século VIII, enquanto outros estudiosos datam a escrita do século V, sendo esta última importante para compreender a mudança de direção no estilo profético de Jonas. Contexto da época: os fatos ocorreram na primeira metade do século VIII, e, diferentemente do século anterior, século IX, o Império Assírio já não representava uma grande ameaça. Desta forma, Jeroboão II conseguiu reconquistar boa parte do território pertencente a Israel desde a época de Davi e de Salomão, renovando alianças comerciais e recuperando parte da prosperidade vivida há tempos. Então, existia aqui, estava acontecendo aqui grandes acordos, né, comerciais, para que o povo então voltasse a viver aí uma prosperidade, né, novamente, que não era muito o caso que estava acontecendo aqui. Propósito da mensagem, né? E mensagem. Se escrito no século V, o livro de Jonas tem o propósito de apresentar uma significativa mudança na função da profecia do período pós-monarquia e se arrisca a tratar do tema do mistério de Deus. Profecia. Existe uma perspectiva diferente entre Jonas e os demais profetas. Isto porque no discurso de Jonas não existem acusações, mas o livro todo enfatiza a possibilidade e o desejo do arrependimento, assim como a natureza misericordiosa de Deus. Página 50. Segundo alguns estudiosos, isso aconteceu graças à mudança do discurso profético do século VI em diante, que anunciava com maior ênfase aquilo que Deus estava prestes a realizar, conclamando todos ao arrependimento e combatendo a doutrina da retribuição, pois reconhecia que o perdão é possível também ao injusto. Aqui, né, irmãos, é algo que precisou ser trabalhado isso, né, na vida do próprio profeta, né? Quando a gente vai ler o livro de Jonas, a gente vê que isso foi trabalhado, né? Deus trabalhou isso no profeta, né? Que a nação precisava viver isso, aquele povo, né, aquela mensagem a qual o Senhor envia, né, ou chama Jonas para ir para Nínive, era uma mensagem a qual poderia Deus também ama, né, ou a graça, a salvação, a misericórdia, que no caso ainda era misericórdia, né, era para todos os povos, né, coisa que Jonas julgava isso impróprio para aqueles homens a qual ele foi enviado a pregar, né? Então, ele faz um pré-julgamento, né, sobre o que era certo e errado e leva consigo. E Deus trabalha isso nele, né? Tema principal, né? Temas principais do livro de Jonas, que é a compaixão, a ira de Deus, né? A teodiceia, que é a justiça de Deus. E um dos propósitos, né? Uma das propostas desse livro, né? É, é o propósito de Deus na provação, né? Deus sempre tem propósito nas provações, né? Então, Jonas foi provado por Deus porque tinha um propósito sobre isso, né? Então, o livro também traz como tema, um dos temas também isso, né? Propósito de Deus nas provações, tá bom? Compaixão, como já citado, é a bondade de Deus e o seu direito de realizar atos de compaixão. Até mesmo na apresentação de Jonas no livro de Reis,
Deus já demonstra compaixão e misericórdia ao fazer um rei perverso, né, Jeroboão II, prosperar. Deus faz esse rei prosperar, né? Ele era um rei perverso, então isso já demonstra compaixão de Deus, né? Mesmo estando insatisfeito com a forma de Jeroboão II reinar sobre Israel, Deus se compadeceu com o sofrimento do povo. Então Deus, ele tem compaixão, né? Misericórdia e alcançou aquele povo. O livro não tem a intenção de fazer de Jonas o representante de Israel e assim incentivar a evangelização e o perdão, por exemplo, mas pelo contrário, de identificar os três, Jonas, Nínive e Israel, como objetos da atividade divina, pois Deus reserva para si o direito de soberania, de misericórdia e de compaixão. Ó, olha que interessante, né? Então o livro ele não tem a intenção de fazer de Jonas, né, o representante de Israel, mas incentivar a evangelização, né? Outro tema do livro é sobre a ira. A ira divina resultou nos fatos ocorridos no livro de Jonas, e a iniquidade de Nínive levou Deus a se irar e agir. Contudo, a ira é equilibrada pela compaixão, pois assim como Jonas disse, o Senhor é tardio em irar-se e grande em benignidade, e que se arrepende do mal, né? Então, aqui, né, ó, vem falar sobre a ira de Deus, né, ó, que também ela é equilibrada pela compaixão. Isso é em todo o tempo, né, irmãos? A ira, o Senhor, ele é amor, ele é justiça. Mas essa justiça de Deus, essa ira de Deus, ela sempre é equilibrada, né, pela compaixão e pela misericórdia de Deus, porque nós sempre, né, dependemos dessa misericórdia de Deus. Teodiceia. Justiça de Deus. Teodiceia é o conceito que trata da consciência de um Deus infinito e bom com o mal. As palavras gregas theos, né, que significa Deus, e de que justiça, cunharam o termo justiça de Deus, criado em 1710 pelo filósofo alemão Gottfried Leibniz, né? Deixa eu ajustar aqui que avisou nós que está acabando o vídeo. É, Gottfried Leibniz, acho que é. De forma simplificada, o conceito da teodiceia afirma a existência de um Deus que permite ao homem o livre-arbítrio, ou seja, opção de escolher que opção de escolha que feita com irresponsabilidade conduz o homem ao mal natural ou ao mal moral. Então, é a questão do livre-arbítrio aqui, que ele está dizendo, mas que também tem uma colheita sobre aquilo que você escolhe, né, ou planta. Essa justificação é frequente no Antigo Testamento, pois os israelitas ficavam intrigados com o sofrimento do justo. Contudo, o livro de Jonas propõe uma leitura diferente, já que a indulgência ou o perdão divino relaciona-se com o ímpio, o ninivita. A resposta a esses comportamentos divinos está em ser tardio em irar-se, mas isso não corresponde a um perdão eterno por parte de Deus. No final, seu castigo será executado. Deus não está limitado à vontade humana, ou seja, tem a liberdade de agir quando bem entender. Em Jonas, não é apenas a misericórdia divina que é reconhecida, mas uma qualidade específica dessa misericórdia, que essa misericórdia é livre e imerecida, e acima de tudo, Deus é livre para aplicá-la em sujeitos tais como os ninivitas. Esboço. Aí nós temos um esboço do livro, tá? E temos aqui a relevância para a igreja de hoje. Com frequência,
Quero terminar de derrubar aqui, ó. Com frequência se usa como tema principal no livro de Jonas a questão missionária da pregação do Evangelho. Isto é indiscutível e permeia não somente o livro de Jonas, mas toda a escritura em particular do Antigo Testamento, pois esse deveria ser o papel de Israel em relação aos povos vizinhos. Jonas não teve compaixão com os vizinhos e irou-se com Deus, pois foi longânimo com os assírios. A evangelização sem amor e compaixão não é de fato evangelização. O discurso, enquanto tal, sem a fraternidade, não gera frutos, pois o amor verdadeiro provindo do Espírito de Deus, não se alegra com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, como nós vemos lá, né, no clássico livro de 1 Coríntios, capítulo 13, fala sobre o amor, né? Então, irmãos, o livro de Jonas, né, é muito intrigante, porque Deus chama Jonas para uma evangelização em uma nação. Jonas, os irmãos conhecem toda a história, ele foge, depois vai para o peixe, e cai e volta lá em Nínive. E ele prega, não acreditando naquilo que ele pregou, né? Ele chama o povo ao arrependimento, mas esperando que aquele povo não se arrependesse, porque ao ver de Jonas, era melhor que eles fossem punidos, né? Porque os ninivitas eram homens cruéis, né? Eram homens devastos, homens maus, né? Conta-se alguns historiadores que os ninivitas eles abriam as mulheres, colocavam gatos vivos e costuravam de novo, né? Ó. Eles eram de uma maldade muito extrema, né? Então, Jonas certamente não tinha muito carinho por esse povo, né? Talvez ele não queria a salvação desse povo, não. Ele falou, esse povo merece ser, né, condenado, esse povo merece justiça. E quem é que não merece, né, irmãos? Né? Então, hoje nós temos essa compreensão que nós somos salvos pela graça, né? A justiça de Deus nos alcançou, né? Nós somos justificados por Cristo, né? Então, também nós não éramos dignos de salvação, né? Então, isso mostra, desde lá de trás, né, em todo o tempo, a compaixão de Deus, né? Deus é amor, Deus, ele é justiça, mas ele equilibra essa justiça com compaixão. Então todo mundo merece, né, ouvir a mensagem, se reconciliar com Deus, voltar-se para Deus e cabe a cada um escolher, né? Então o nosso papel é falar do Evangelho, é proclamar o Evangelho, assim como aquela nação do povo de Israel não fez, que era levar a palavra de Deus para os vizinhos, né, para as nações vizinhas. Nós precisamos fazer. Jonas não quis levar para os vizinhos, né? Ou melhor, ele levou, mas não queria que os vizinhos fossem alcançados pela compaixão de Deus. E o Senhor, de uma forma assim, surpresa para Jonas, né? Fez com que aquele povo se arrependesse naquela pregação e um grande resultado daquela pregação, né? Onde toda a nação se arrepende e volta-se para o Senhor, né? Então, assim, algo muito surpreso para Jonas, né? Ele ficou muito surpreso sobre o que podia acontecer, né? Então, nós precisamos rever, né, sempre os nossos conceitos, estar sempre pregando a palavra de Deus, não olhando com os nossos olhos, né? Ah, essa pessoa não tem jeito para ela. Quem somos nós para dizer isso? O que nos resta é pregar o evangelho, né? Para os nossos vizinhos, para as nações vizinhas, para aqueles que nós achamos que não são merecedores, mas nós não conseguimos, e não podemos, né, colocar isso na balança, porque cabe a Deus, é Ele quem conhece. Assim como eu não merecia a graça, a salvação, Ele me alcançou, muitos que também não merecem, todos, né, nenhum merecem, e muitos ainda serão alcançados pela compaixão de Cristo. Amém?
nós falamos muito sobre isso, né? Nos dias que se passaram, que foi dia de Páscoa, né? Que nada mais é do que o amor de Deus revelado em Jesus por nós, né? Que morreu, ressuscitou, inaugurando a eternidade e nos dando uma proposta de eternidade com Deus, né? De uma salvação através de Jesus Cristo. Tá certo, meus queridos? Então, estamos aí, né, estudando sobre os profetas, livros proféticos. Finalizamos aí Jonas. Na próxima aula, sexta-feira, vamos entrar em Miqueias, tá bom? Dando continuidade aí Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, né? E aí vai. Tá bom, queridos? Então, Deus abençoe. Uma boa semana a todos, bons estudos, boas leituras, né? Estão gostando dos livros proféticos? Tá tranquilo? Ó, muito bom. É, é, é tranquilo, né? Bastante leitura, não tem muito que para onde correr, mas bastante edificante, né? Leituras edificantes que traz bastante conhecimento para nós, agrega muito no nosso dia a dia, né? Tá certo? Qualquer Amém. dúvida, só chamar a missionária Lorena aí que ela resolve. Um abraço, Aline, Vandão, Wagner, Lorena. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Nosso irmão Elias, Carlito Gomes e outros aí que eu não consegui ver. Nosso irmão lá de Araras também tá por aí, né? Deus abençoe, irmão Luiz, e os demais aí que em outro momento estarão aí vendo o vídeo. Um beijo no coração de todos, bom descanso, bons estudos e nos Amém. vemos novamente na sexta, se Deus permitir. Amém. Amém. Deus abençoe. Tchau, tchau. Falou.